começar com algumas perguntas e depois eu vou falar um pouco do que Deus me pediu pra compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá, tem umas muito boas aqui. Vou começar com a primeira pergunta da Paola Electo. Já namorou com ele e voltou agora pra casar ou é inédito? Gente, eu sei que tem muitas opiniões divididas, mas a bomba é inédito, tá? É inédito. Uma pessoa que eu nunca namorei, inclusive. Vocês vão entender. Tem gente que não tá entendendo no Twitter, tá uma loucura. Como assim? Você tava namorando e escondeu da gente? Na verdade, não teve nada disso, gente. É uma história louca. E eu tô amando, porque tudo na minha vida sempre foi muito fora do normal. Eu sempre fui um peixe fora d'água, assim, até a minha família dava uma dificuldade, assim, pra entender o que Deus fazia na minha vida. Deus me pediu pra largar tudo na faculdade, vocês sabem, largar carreira, largar futuro, e abandonar tudo pra viver o improvável. Eu obedeci, valeu super a pena. Hoje eu vivo o que eu vivo, e eu tô aqui falando com vocês porque eu sempre, graças a Deus, escolhi o caminho da obediência, isso vale muito a pena. E nessa área da minha vida não foi diferente. Deus simplesmente decidiu me honrar de uma hora pra outra, no meio da quarentena. Gente, quem podia imaginar? No meio da quarentena, quem espera viver um grande amor e conhecer alguém? Porque, gente, eu já vou aqui respondendo outra pergunta. Deixa eu achá-la aqui. Porque perguntaram assim, você já conhecia ele ou conheceu na quarentena? Ó, vocês já se conheciam? A Nath S. Pires perguntou. E tem várias pessoas que perguntaram. E a resposta é, não, nós não nos conhecíamos. Era uma pessoa que eu nem sabia da existência antes dessa quarentena, antes desse coronavírus. Inclusive, isso é uma das coisas que eu quero ministrar a vocês, porque eu fui muito ministrada através disso tudo que Deus fez com isso. Então, vamos lá. Foi essas duas perguntas. Deixa eu escolher mais uma aqui e depois eu vou falar um pouquinho do texto que eu separei pra gente compartilhar. Tá? Porque essa live aqui não vai ser só fofoca não, tá? Eu sei que vocês querem saber da fofoca, vai ter resposta, vai ter fofoca, vai ter tirando dúvidas, mas vai ter palavra de Deus, porque isso é o que realmente traz vida, é o que traz transformação, e é o que vale a pena mais do que qualquer outra coisa se falar. Amém, igreja? Gente, tem 15 mil pessoas na live, eu tô, tipo, me sentindo um coach, essas lives de coach. Eu não faço muita live, né? Vocês sabem. Continua mandando no aviãozinho, porque eu sei que apesar de ter 15 mil, tá faltando muita gente fifi que quer saber. Porque o meu story hoje deu 150 mil visualizações. Então, o que tem é gente que tá acompanhando essa história. Vai mandando aí pros seus amigos que ainda não estão aqui. Tem outra aqui, Yas Menezes. Já se conheciam ou se conheceram e já sentiram que Deus estava no negócio? Não nos conhecíamos, como eu falei, e sim, nós nos conhecemos e já sentimos que Deus estava no negócio. E claro, a gente ficou um tempo pedindo confirmações, tendo respostas de Deus pra ter certeza, pra dar um passo tão importante como este. Gente, olha o meu anel, que lindo! Gente, o meu anel é tudo! Não esperava, assim... Ai, Deus, é tão lindo. Tem um testemunho lindo desse anel também. Um dia meu noivo vai contar pra vocês. Mais uma pergunta só. Antes de eu ir pra palavra. Depois tem mais perguntas, tá? Tem muitas perguntas aqui. Perguntaram assim, ele é famoso? A Raíssa Gabriela perguntou. Teve outra pessoa também que falou assim, ele é anônimo ou é famoso? Na verdade, a resposta é nenhum dos dois. Ele não é anônimo, mas também não é super famoso. Mas é uma pessoa pública também. É uma pessoa que tem uma quantidade boa de seguidores aqui no Instagram, que é mais ou menos pública, que tem sido usada por Deus já, pelo Brasil e pelo mundo. Então tem muitas pessoas que o conhecem. Talvez você o conheça e ainda não saiba que é ele. Talvez você já o siga e não saiba ainda que é ele. Mas também não é uma pessoa super famosa, tá? Mas não é anônimo, entendeu? Tá respondido? Então, rapidinho, eu vou voltar pras perguntas, tá? As melhores eu tô deixando pro final, né? Porque eu sei que, né? Vamos segurar vocês aqui, porque eu quero falar algo que é importante. Algo que Deus tem me ministrado muito, gente. Depois que isso tudo aconteceu comigo, desde que eu o conheci... Deixa eu falar uma coisa aqui, que tem a pergunta, mas eu já vou falar, antes de abrir a pergunta. Nós nos conhecemos há apenas 2 meses e meio, tá? A gente se conheceu no meio de maio. Vai fazer 3 meses que a gente se conhece agora. Nós noivamos com 2 meses de que sabíamos da existência um do outro, que nos conhecemos. Foi algo, literalmente, sobrenatural. Eu não esperava zero viver isso. Na verdade, gente, eu tava passando por um momento muito
sem esperança nessa área, que estava sendo inclusive difícil pra mim. E aí sobre isso que eu quero falar, porque eu sei que muita gente com certeza vai se identificar com isso. Porque a gente tá num ano que parece pra gente, aos nossos olhos humanos, que tá morto, né? Um ano que parece que foi desperdício, foi jogado fora. Que nada aconteceu e que nada vai acontecer. Porque o mundo parou, não é verdade? A economia parou, o mundo parou, as nossas amizades, o nosso ciclo social parou, porque a gente tem que estar distante das pessoas. E eu também acreditei nessa mentira, que o diabo quer convencer a gente dessa mentira, e vai mandando aqui no aviãozinho pra quem precisa ouvir isso, porque hoje a sua fé vai ser renovada. Porque o diabo quer convencer a gente de que Deus parou de trabalhar, porque o mundo parou, aparentemente. Ou que o poder de Deus parou de se manifestar, ou que Deus não pode fazer nada de interessante agora, porque não tem nada de interessante acontecendo na vida de ninguém. Mas eu estou aqui hoje, mais do que pra responder perguntas, eu tô aqui pra provar pra você que Deus continua agindo. Gente, não existe nada que pare o agir de Deus. Sabe aquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que se movem debaixo do seu propósito? Esse versículo é real. E todos os dias da sua vida, ele é real. Tudo que acontece, todos os dias da sua vida ao seu redor, mesmo aquilo que parece ruim no momento, na verdade está cooperando para o seu bem. Está cooperando para que você alcance o seu destino profético, o que Deus tem para sua vida, as suas promessas que ele já liberou sobre ti. E tudo está cooperando para o seu bem. Então, a primeira coisa que eu quero te falar aqui: receba em nome de Jesus uma dose de esperança renovada nessa noite. Porque Deus continua trabalhando na quarentena, com coronavírus, sem coronavírus, com crise na economia, sem crise na economia. Eu declaro que você pode sim experimentar o poder de Deus em todas essas áreas, na sua área financeira, na sua área sentimental, na sua área emocional, espiritual. Você pode, nessa quarentena, experimentar um avivamento que você nunca viveu, um fogo que tão forte que nunca queimou dessa maneira antes na sua vida espiritual. Como você também pode conhecer o amor da sua vida, você também pode receber um destravar nessa área que parece que nada acontecia, que todo mundo que você conhecia não prestava, não dava certo. Eu creio que está se aproximando o tempo de Deus para sua vida também. Eu tô aqui para liberar isso sobre vocês, amém? Quem recebe, vai receber na igreja. Aleluia, eu tô sentindo muita presença de Deus. Não sei se você também tá, mas ele tá aqui, tá? Então fica ligado aí. E o que eu queria dizer? Gente, nada para o trabalhar de Deus, tá? Nem quarentena, nem crise, como eu falei, nem coronavírus, nada. E eu estava vivendo uma fase, eu confesso, que estava sendo difícil para mim manter essa chama da esperança acesa. Porque ao meu redor tudo dizia que eu não deveria ter mais esperança. Tudo era contrário, como está sendo pra você aí, provavelmente. Você tá achando que, não tem como conhecer ninguém. 2020 já foi. Às vezes você tinha recebido uma palavra, como eu tinha. Ano passado eu tinha várias palavras que eu tinha recebido de que o meu casamento estava próximo, de que seria ano que vem, que é esse ano. E, gente, quando que eu ia continuar acreditando nisso? Que não via nada acontecendo, não conhecia ninguém, eu trancada dentro de casa na quarentena. Mas Deus cumpre cada uma das suas palavras. E o meu casamento está chegando, querido. Gente, tá mais perto do que vocês pensam, sabia? Meu casamento. Glória a Deus. Como que Deus tem essa capacidade? Só Ele tem. De pegar uma história, uma coisa, uma situação e mudar. Ele pode virar uma chave a qualquer momento na sua vida, que pode mudar a sua circunstância, mudar a sua história, mudar a sua sorte de uma vez por todas e de uma hora para outra. De um dia pro outro, como eu, que um dia estava solteira, no outro dia estava noiva, não precisei nem passar pelo namoro. E vocês vão entender, tá? Já vou explicar. Tem um versículo que eu me lembrei aqui, que eu quero ler pra vocês. Deixa eu até ver qual é a referência. Que diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Eu tô vivendo esse versículo, gente. Ficamos como aqueles que sonham. Você já ouviu esse versículo? Isso é tão tremendo. Salmo 126, 1 e 2. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aleluia. Vai recebendo aí sobre a sua vida. Eu libero sobre a sua vida também. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Grandes coisas o Senhor tem feito por você. As nações vão ter que reconhecer. Os povos vizinhos, a família, os amigos, os que não creem em Deus, aqueles que são ímpios, até vão ter que olhar e dizer: nossa, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando tudo tá indo pra trás, quando todo mundo tá quebrando, quando todo mundo tá passando dificuldade, quando todo mundo tá em crise no casamento, nos relacionamentos, eles estão recebendo bênçãos de Deus em todas as áreas: financeira, espiritual, sentimental. Recebem, em nome de Jesus. Amém? Então, tem um versículo também que tem falado muito comigo. Deixa eu pegar a água.
que fala sobre quando Abraão recebe a promessa de Deus de que ele teria um filho, sendo que eu acabei de receber uma mensagem. Acho que vocês não me ouvem quando eu abaixo a mensagem. Eu acabei de receber uma mensagem aqui. Uma pessoa dizendo pra mim, uma pessoa muito de Deus dizendo pra mim, vi algemas sendo quebradas nos punhos de meninas. As algemas representam prisões de relacionamentos passados, de áreas familiares. E essa pessoa viu libertação acontecendo durante essa live. Então, já fica ligado aí, porque eu creio que o Senhor tá trazendo libertação e pode ser pra você, tá? O testemunho, gente, como eu falei aqui no meu story essa semana, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Enquanto eu tô aqui testemunhando o que ele tem feito na minha vida, tô testemunhando sobre Jesus, você vai recebendo, porque não é só uma história que você tá ouvindo. Isso está sendo liberado sobre a sua vida, esse mesmo poder. Eu creio, e é isso que a palavra nos garante. O espírito da profecia. Enquanto eu tô testemunhando, eu tô profetizando isso sobre a sua vida. E se você receber, você também vai viver. E eu quero falar sobre o meu processo. Vocês sabem. Alguns aqui já me acompanham há algum tempo e sabem do que eu passei no ano passado, que teve um processo difícil na área sentimental. Eu abri um pouco com vocês em janeiro desse ano, num post, não sei se vocês lembram. E Deus fez tanta coisa no meu coração de lá pra cá e eu quero liberar isso sobre a vida de vocês, porque eu creio que há muitas meninas principalmente, meninos também, que ainda estão presos a experiências passadas, ainda estão presos a frustrações, de coisas que viveram lá atrás e que ainda não conseguiu liberar o seu coração para viver o novo de Deus. E eu quero que o meu testemunho seja o espírito da profecia sobre a sua vida hoje. Qual é o texto que diz? As coisas velhas já passaram. Eu lembro os versículos tudo de cor, gente, mas a referência eu sempre pesquiso para ter certeza. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E eu creio que Deus está fazendo tudo novo na vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Que o meu testemunho, que o meu noivado, que a minha história seja mais uma vez um combustível para você, um testemunho para renovar tua esperança, tua fé, mesmo nesse momento de crise em que tudo diz que não. Aí, o que eu tava falando sobre Abraão, perdão, que eu me perdi aqui. Abraão recebeu uma promessa de Deus, mas era totalmente improvável. Assim como é improvável você conhecer o amor da sua vida na quarentena, é muito improvável um homem de 100 anos, sei lá, velhíssimo, não sei nem a idade exata que ele tinha, e Sara também super velha, ter um filho. Era impossível, eles não tinham mais o sistema reprodutivo ali funcionando, já tinha dado o tempo deles de ter filho, e ela era estéril e ela não teve filho. Só que Deus prometeu que eles teriam um filho, mesmo depois de velhos. E aí, olha o que a Bíblia diz sobre Abraão, em Romanos 4,18, o qual, em esperança, Abraão creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, etc, etc. Olha que interessante que diz aqui, que Abraão, em esperança, ele creu contra a esperança. Gente, isso dá um nó na nossa cabeça. O que seria crer contra a esperança? Porque para crer, você precisa ter esperança de que aquilo vai acontecer, né? A fé é justamente a certeza daquilo que se espera. Mas Abraão, mesmo olhando ao redor dele e vendo que tudo era contra a esperança, todas as circunstâncias diziam que não, tudo dizia algo contra e não a favor do que Deus tinha dito para ele, ainda assim, em esperança, ele creu contra a esperança desse mundo. Você entende? Então, gente, por favor, não se baseiem naquilo que vocês veem ao redor de vocês. Não se baseiem em experiências, no que você já viu acontecer. Às vezes a gente acha que só pode acontecer com a gente do jeito que a gente viu acontecer com fulano, do jeito que foi a história de amor de ciclano. Se fosse assim, se eu fosse crer assim, eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo. Porque Deus fez uma loucura aqui na minha vida, de 2 meses pra cá. Essa pessoa apareceu na minha vida. Deus me deu diversos sinais pra mim e pra ele. Ele é um homem de Deus também. E Deus confirmou de que nós éramos um para o outro, que ele estava que havia um propósito, ele estava nesse relacionamento. Só que Deus falou pra gente que seria algo diferente do normal. Então a gente teve que agir também contra a esperança. A gente não agiu conforme o povo ao nosso redor esperava que fôssemos agir, como você pode ver. Ficamos noivos de uma hora pra outra, tá? Vamos para mais algumas respostas de vocês, vamos lá. Agora que é a hora da resposta, é hora de você pegar no aviãozinho de novo e mandar, porque eu sei que tem curioso que mandou resposta, que mandou pergunta e não tá aqui ainda. Então vamos lá. Já vou pra essa aqui que é muito boa. Lari Torres. Só tô ansiosa pra saber como vocês partiram diretamente pro noivado. Eu acho isso tão romance de época e não é, menina.
Gente, eu tô amando viver isso, cara. Porque, gente, eu sempre gostei de ser fora do padrão, de ser diferentona. Eu até falei, olha como Deus é cuidadoso. Eu falei aqui nessa semana no meu story, quem me acompanha já antes sabe, que eu tenho um pavor de coisas que viram modinha. Que às vezes Deus me pede pra fazer algo e eu às vezes travo, porque eu vejo outra pessoa fazendo. E eu falo, não, vão achar que eu tô fazendo por modinha. Nem vão achar, mas eu mesma fico achando assim, não, vou fazer igual. Já tem alguém fazendo, então Deus não precisa de mim nisso. Olha que loucura. Isso não é nem bom às vezes, né? Porque se me trava, se me faz não fazer o que Deus está pedindo, já não é saudável. Mas é porque eu tenho um pavor, um medo de fazer algo igual a todo mundo. Eu sei que eu nasci pra ser pioneira, eu nasci pra ser autêntica, eu sei que a minha identidade tá em Deus, eu não gosto de imitar ninguém. E aí, eu amei que nessa área da minha vida, que foi relacionamento, Deus fez um negócio diferentão. Gente, literalmente não teve namoro. Tem gente aqui que tá pirando, falando, Luma, como você escondeu o namoro da gente por tanto tempo? No Twitter eu morri de rir com o povo, assim, meu objetivo é ser discreta igual a Luma, que do nada aparece noiva e conseguiu namorar sem ninguém saber. Um segundo. A verdade é que eu nunca conseguiria namorar sem ninguém saber, gente. Vocês sabem como eu sou. Eu amo fazer story. Eu amo compartilhar as coisas com vocês. E sempre vocês souberam meus relacionamentos, tudo. Porém, inclusive eu tava um pouco sumida nos últimos 2 meses, né? E tinha gente aqui, porque você sumiu, seus stories me alegram e tudo. Inclusive, muito obrigada pelo carinho de todo mundo que fica me chamando de volta pro story. Eu amo. Mas eu estava vivendo esse processo de conhecer essa pessoa. Então eu postava poucas coisas, porque nós não estávamos num relacionamento ainda, a gente estava se conhecendo. Apesar de Deus já estar respondendo, dando vários sinais, ainda não tinha nada oficial, ainda éramos amigos apenas. Então eu acabei sumindo um pouquinho nas redes sociais pra ser discreta nisso, pra não expor a pessoa, até que Deus confirmasse se realmente teria algo ou não. E aí, gente, foi uma loucura, porque eu conheci essa pessoa, e tem essa pergunta aqui, tá? Como você conheceu? Há quanto tempo... Tem uma aqui, Bia Reis. Há quanto tempo se conhecem? A gente se conheceu pessoalmente no dia 9 de maio. 9 de maio, tá? Junho, julho... Vai fazer 3 meses ainda, tá bom? Tem uma também. Quando você virou noiva? Jojo Lauter. Quando você virou noiva? Eu fui pedida em casamento na sexta-feira. Não é nessa última sexta agora. Foi na sexta anterior. Então tem uma semana que eu tô noiva. Eu fui pedida em casamento dia 24 de julho, se eu não me engano. Me confirma aqui no meu porta, produtor. Deixa eu ver aqui. Sexta, 24 de julho, tá, gente? É o meu dia do noivado. 24 de julho, gente, foi lindo. Eu ainda vou compartilhar com vocês vídeo e tudo. E foi lindo demais. Aí eu fui pedindo em casamento dia 24. Tenho amigas ótimas. Eu perguntei aqui, chegou aqui no WhatsApp, dia 24, uma amiga. E aí, 20 mil pessoas na live! Eu tô pirando, gente, porque nunca essa live aqui bombou tanto assim. Vocês são curiosos, vocês gostam. Mas enfim, fica aqui que vocês vão ter as respostas que vocês querem. Fiquei noiva dia 24 de julho, na sexta-feira. E eu não estava namorando. Conheci a pessoa 2 meses antes, 9 de maio, né? 2 meses e 11 dias antes. E quando eu conheci essa pessoa, a gente se conheceu, teve o primeiro encontro, que por incrível que pareça não foi super sensacional. No primeiro encontro eu não achei que fosse dar em nada. Mas aí depois eu fui pra cá, pro hotel onde eu estava, e Deus falou comigo assim, não é pra você marcar um X nessa pessoa. Amanhã você vai encontrar ele de novo. E eu não queria. E ele tinha me chamado pra sair de novo. E eu tava assim, meu Deus, mas eu não quero, não rolou. E aí Deus falou, vai. E eu fui em obediência. Galera, tem noção do que é você obedecer? Nessa área, quando você não gostou da pessoa, não é que eu não gostei da pessoa, é que, na verdade, no primeiro encontro, me fechei, gente, e foi algo que não foi voluntário, foi algo que, olha que louco, a gente tem defesas na alma, no cérebro, por causa de experiências passadas, e quando eu fui para um encontro, a primeira vez que eu tava encontrando alguém de novo, tipo, me abrindo pra conhecer alguém novo, depois de muito tempo sem me relacionar com ninguém. E aí, do nada, me veio uns medos. Talvez você já tenha passado por isso. E por isso, hoje aqui, eu te falei sobre as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e eu libero isso sobre a sua vida. Porque em nome de Jesus, o velho, o que já passou, o trauma que você teve no passado, o relacionamento abusivo, ou o relacionamento que você talvez se enganou e não era o que Deus tinha pra você, não vai te impedir de se abrir pro novo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo cadeias sendo quebradas, algemas caindo ao chão, como os intercessores dessa live viram. Em nome de Jesus, você seja liberto pra ver o novo, tá? Porque Deus continua trabalhando na quarentena. Deus continua trabalhando, com corona, sem corona, já falei aqui.
tá? Continue esperando, mesmo que contra a esperança, mesmo quando tudo diz que nada vai acontecer. Talvez amanhã seja o dia que você vai conhecer o amor da sua vida, tá, querida? Em nome de Jesus, continua com fé, continua orando. E aí, eu acabei me fechando, e por isso o encontro não foi legal. A pessoa, não é o problema, não era a pessoa. Mas aí Deus falou, vai de novo. E aí eu tive que obedecer. Galera, Deus é tão lindo, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa aqui, quebrar um tabu. Deus é totalmente interessado na sua vida sentimental, amiga. Amiga e amigo. Deus é o maior interessado em te ver feliz. Deus é o maior interessado em te ver vivendo uma história de amor incrível. Deus é o maior interessado em te proporcionar isso. E Ele intervém sim nessas áreas. Então a gente tem que estar ligada no espírito até nesses comandos de Deus em relação a esses assuntos, porque Ele se mete sim, tá? E Deus falou pra mim, vai, e eu não queria ir. E eu fui em obediência. E depois que eu fui no segundo encontro, foi incrível. Eu vi a pessoa de outra maneira. Eu joguei aquelas defesas pro chão, porque nesse meio tempo, entre o primeiro e o segundo encontro, eu conversei com minha pastora, ela me deu um cajado de bronca e falou, você tá agindo assim, 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 bota esse orgulho no chão, não sei o que, deixa Deus trabalhar. O que Deus tá te falando? Eu falei, Deus tá falando que é pra eu ir de novo. Aí eu fui de novo, gente. E foi incrível. E aí, depois disso, eu conheci essa pessoa, continuei saindo com essa pessoa essa primeira semana, conhecendo, conversando como amigos. E nessa primeira semana, por incrível que pareça, Deus me deu várias confirmações. Gente, coisas que eu orava e pedia a Deus, características, coisas que eu queria que tivesse no meu marido, no homem que Deus tinha pra mim. Deus fez com que em uma semana eu pudesse ver essas características nele. Olha que louco, porque não seria suficiente normalmente, né? Mas Deus proporcionou situações, era uma situação ali, outra ali, coisas simples. Às vezes ele pedindo uma pizza, eu vi uma parada e já me ligava e falava, meu Deus, isso é aquela característica que eu orei, meu Deus. E eu ficava assustada, eu falei, gente, não acredito que eu conheci meu marido. Que eu já achava que eu ia casar com ele, já tava sentindo. E aí Deus falou pra mim, nessa primeira semana, eu já saí com certeza de que era ele, depois da primeira semana se conhecendo, e Deus falou assim, vai ser rápido, vocês vão casar em tanto tempo, Deus falou um tempo pra mim, e vocês não vão namorar. Aí que vem a bomba, gente. Eu sentia claramente isso no meu coração, do Espírito Santo, me dizendo, você não vai ter namoro, já se prepara que tu vai ficar noiva de vez. E eu assim, Deus, como assim? Isso não existe. O que a gente ouve sempre, gente? Que o namoro é importante pra você conhecer a pessoa, né? E eu concordo. O namoro é super importante pra você conhecer a pessoa, pra você conhecer a família da pessoa, pra você ver o caráter da pessoa. É um tempo importante, porque de uma hora pra outra você, né, naturalmente, você não sabe quem é a pessoa de verdade. Porém, gente, independente disso, de eu concordar com isso tudo ser verdade, tá? Não tô falando que você não tem que namorar. Eu tô falando que você tem que ouvir Deus. Porque independente disso tudo ser verdade, Deus faz do jeito que Ele quer. Com quem Ele quer e na hora que Ele quer. E nesse caso específico comigo, eu tenho a certeza de que Deus tinha falado isso comigo. Eu fiquei assim, e agora, Deus? Eu falo isso pra ele, eu não falo. Eu falei, eu não vou falar isso pra ele, Deus, porque ele vai achar que eu tô desesperada pra casar, que eu tô falando que eu não vou namorar pra ele já me pedir em casamento. Aí eu fiquei, eu só fiquei orando. Só que, gente, eu continuei conhecendo ele. E a gente foi cada vez se gostando mais, cada vez tendo mais confirmações, vendo o propósito. O mais engraçado é que durante um mês a gente conversou e quando a gente se via, tudo parecia que a gente era amigos só. Porque a gente não tinha nada de casal, tipo assim, um abraço, nada. Até a despedida era meio fria, assim. Era bem amigos e eu cheguei até a me questionar. Eu falei, Deus, mas eu vou ter química com esse homem. Depois eu soube, ele me falou depois de tudo, que ele também se questionou. E ele orou também sobre isso, porque pra ser um casal você tem também que ter uma atração pela pessoa, né? Mas a gente era uma conversa tão... Era tudo sobre Deus, era tudo sobre propósito. Tão focado nisso, que por um mês e pouco a gente nem sabia se ia rolar química ou não, sabe? Como casal. E aí... mas a gente colocou isso em oração, tanto eu quanto ele. Sem saber, né? Sem saber do outro. E aí, o que aconteceu depois? Aí chegou um período em que Deus falou pra ele, agora é hora de vocês começarem a se abrir pra agir mais como casal. E dar lugar pro sentimento também. Porque nesse um mês, como a gente só falou sobre propósito, só falou sobre Deus, foi tão louco que Deus foi confirmando todas as coisas. A gente foi vendo que o nosso propósito casava perfeitamente. Coisas que Deus falava pra mim já há 2, 3 anos atrás. Sonhos que Deus tinha me dado. Até uma visão que Deus me deu ano passado que eu não entendi nada. Nunca fez sentido pra mim. Fez sentido quando eu conheci ele. Na verdade, essa visão ele não sabe até hoje. Tem coisa que eu não contei até hoje. Que é tudo tão rápido, gente. Tem 2 meses, imagina. Mas Deus foi me dando respostas assim sinistras, de eu ver muito propósito, coisas que Deus me mostrou que eu iria viver, eu comecei a ver na vida dele. Ele na verdade já vivia
e tinha os mesmos sonhos, os mesmos propósitos, tudo somava. Eu falei, gente, isso é louco. Deus, isso é louco. Eu não pensava que era possível viver algo tão sinistro assim, sabe? Tão claro, com tanta certeza de que era Deus. Eu achava que eu já tinha tido certeza algum dia, mas eu vi que não. E aí, recebi uma mensagem de uma amiga aqui no WhatsApp. Continua com o cabelo solto. Quer dizer, tava esquisita, né? Sim. Então tá, vou ficar com cabelo solto. Mas a gente já tá noiva, nem me preocupo, né? Depois que a gente já tem o anel no dedo, cabelo preso, cabelo solto, ele vai ter que casar comigo. Aquelas, né? Brincadeira. Mas enfim, o que aconteceu? Depois Deus falou, agora é hora de começar a agir como casal, né? Que senão vocês vão entrar na friend zone total. Aí a gente começou a conversar mais sobre o sentimento e tal, e dar uns abracinhos, aquela coisa e tal, nada de beijo, porque a gente não tava namorando ainda. Só que eu tava nervosa nesse tempo todo, porque pra mim, ele não sabia ainda que nós não iríamos namorar. Eu orava todos os dias, Deus, fala com ele também. Esse negócio aí do namoro, Deus. Porque se ele me pedir namoro, como é que eu vou fazer? Eu não vou aceitar? Porque o Senhor falou pra mim que não é pra namorar. Mas ele tem que saber, porque, né? E aí, muito engraçado. Ele não é daqui, tá? Tem, inclusive, uma pergunta. Vamos lá, voltar pra pergunta. Ele é da mesma cidade que você? Deixa eu achar essa pergunta aqui. Não tô achando que tem muita coisa aqui, mas... eu sei que perguntaram. Aqui, Letícia Helena.Silva. Ele mora na mesma cidade que você? Gente, ele não mora na mesma cidade que eu, tá? É um relacionamento à distância. Noivado à distância, não posso dizer namoro à distância, porque não foi. Mas a gente se conheceu à distância e é noivado à distância. Gente, até nisso, olha aqui como Deus faz tudo cooperar pro nosso bem. Isso foi a mão de Deus, porque não seria possível pra mim, nem pra ele. Porque como eu falei pra vocês, ele também prega pelo Brasil e mundo e enfim, vive algo muito parecido do que eu vivo fora da quarentena. Sabe? Tem a mesma rotina de viagem, de aeroporto, de não parar em casa. Se não fosse a quarentena, gente, eu não teria conhecido ele não teria me conhecido. Não teria como a gente ter se encontrado, não teria. Eu sei como era a minha rotina e a dele também. Então, na verdade, olha só que lindo. Quando a gente pensa que tá tudo desandando, que não vai conhecer ninguém, papapá, na verdade era Deus usando isso, Deus trabalhando para que eu pudesse ficar com tempo livre e ele também. E a gente pôde, às vezes eu ia onde ele mora, às vezes ele vinha onde eu moro e fomos nos conhecendo, tá? Que mais? Aí eu fiquei orando e eu comecei a ficar com medo. Toda vez que eu ia onde ele mora, porque uma vez ele vinha, uma vez eu ia, toda vez eu ficava com medo de ir. Na verdade só aconteceu 2 vezes. Só fui 2 vezes pra lá, antes do noivado. E... 2 não, 3. Mas a primeira foi que a gente se conheceu. Depois disso eu só fui 2. E nessas 2 vezes eu ficava com muito medo de ir. Porque eu pensava, ele vai me pedir namoro. Vai me pedir namoro. Ele já tinha vindo aqui. A gente se conheceu, ficou uma semana, né, se encontrando, se conheceu. Já teve as respostas de Deus, de que era. No outro fim de semana, ele veio aqui em Araruama. Pedi a bênção dos meus pastores, conheci minha família. Meus pastores já abençoaram, porque eles já sabiam dele muito antes. Aí, gente, essa história é tão longa, depois vai ter que ter um vídeo contando tudo. Porque eu orava por ele antes dele me mandar mensagem, antes de a gente se conhecer. Depois vocês vão entender por quê. Mas enfim, eu ouvi na internet antes. Ele também tinha me visto, mas antes dele me mandar mensagem, eu ouvi e me apaixonei por ele. Olha que louco. Depois eu fui saber que isso era uma coisa que ele pedia a Deus. Que a pessoa que ele fosse se casar gostasse dele antes dele aparecer. Porque ele, não sei, era um detalhe que ele pedia. Olha que louco, Deus ouve os detalhes que você ora. As coisas que você pede. Quando vier a pessoa que Deus tem pra você, você vai dar check em tudo. Eu creio em nome de Jesus. Comigo foi assim. E com ele também. Então até isso Deus cuidou. E aí... ele já tinha vindo pedindo a bênção dos meus pastores, né? Logo uma semana depois que a gente se conheceu, meus pastores abençoaram, porque já sabiam que eu tava orando por ele bem antes de aparecer. Ele aparecer já foi resposta de Deus. E aí, depois, quando eu ia pra lá, eu ficava com medo, porque eu achava que ele ia me pedir namoro. E eu falava, Deus, eu não vou porque ele vai me pedir namoro. Deus, se eu tenho que falar algo com ele, que a gente não vai namorar, porque eu sabia disso, mas não sabia se ele sabia ou não. Tá tudo bem, hein, gente? Vocês estão... Deixa eu ligar os comentários. Vocês estão conseguindo me ouvir? Parece que tá travado. Tá tudo ok. Então, vocês estão gostando da história? Responde aqui. E aí, gente, mal sabia eu que na primeira semana que a gente se conheceu, assim como Deus falou pra mim que a gente não ia namorar, Deus falou pra ele também. Olha que louco. Só que ele é incrível, porque ele não me falou. E sabe algo que eu tenho, que eu confesso aqui pra vocês, e mulheres vão me entender, que muitas têm isso. Eu tenho mania de controle. Eu tenho dificuldade com não ter o controle de algo, sabe? Na minha vida. Samuel Wagner, tu tá aqui, eu vou te chamar já pra tu participar da live, tá? Mas você segura esse bico, tá bom? Quem vai revelar quem é sou eu, não é você não.
Eu tenho medo, eu vou chamar o Samuel, mas se ele falar, a gente acabou a amizade, hein? Que não vai trocar minha amizade por engajamento, não, Samuel Wagner. Vocês estão amando? Ai, que lindo! Ai, que lindo. Todo mundo tá gostando. Tá um monte de comentário. Enfim. Aí, gente, eu tô amando que vocês estão amando. E aí a gente... Eu vou tirar os comentários, senão eu não vou me concentrar, tá? E como vocês estão amando, eu tenho que ficar focada. Aí, eu ficava com medo disso. Só que Deus já tinha falado com ele na semana que a gente se conheceu. Assim como falou comigo. Deus falou pra ele. O tempo que a gente ia se casar, que era o mesmo tempo que ele tinha falado comigo, tá? A gente só foi descobrir depois. Num dia que Deus mandou a gente falar um pro outro. Quando os dois falaram, era o mesmo tempo. Os dois ficaram assim... Meu Deus, porque o tempo é curto, tá, gente? O tempo é curto. De se conhecer até casar é coisa curta. Depois eu vou contar pra vocês junto com ele, que vai ser melhor. E Deus tinha falado pra ele também que a gente não ia namorar. Aí, olha que doido. Por isso é que eu fiquei noiva de uma hora pra outra. Vocês não estão entendendo nada. Eu não escondi relacionamento de vocês. Antes eu só estava conhecendo como amiga. E foi coisa rápida. Foi 2 meses. Só que aí, em vez de me pedir namoro, ele me pediu em casamento. Foi lindo. O pedido foi a coisa mais incrível do mundo. Vai ter um vídeo lindo. Inclusive, tem uma pergunta aqui. Que vamos voltar para as perguntas. Que eu amei. Que é do Filmmaker. Ele falou assim: quantas vezes você já assistiu o teu vídeo de noivado? Gabriel Reis, obrigada. Gabriel tava lá no dia do pedido, filmou tudo, ficou incrível. Ficou incrível. Meus amigos estão aqui na live mais próximos, eu já mandei. E vai sair pra vocês, tá, gente? Aí tem outra pergunta aqui que eu também acho importante responder, que é o seguinte. Eu tô procurando ela, peraí que são muitas. Perguntaram assim: por que o seu noivo não quer que você revele quem ele é? E eu quero explicar pra vocês, tá? O seguinte, aquilo que eu falei lá no story, que eu tô tentando convencer ele de revelar e tal, é porque é o seguinte, gente, pensa, a gente tá noiva 1 semana e 3 dias, né? Tem 10 dias que a gente tá noivo. E foi um relacionamento fora do normal, não teve namoro. Então, imagina pras nossas famílias, gente, do nada eu apareci noiva e no pedido não tava todo mundo lá. E aí, minha família não sabia, meus avós não sabiam, meus tios não sabiam, a família dele também é gigante. Ninguém sabia que ele iria ficar noivo de uma hora pra outra, porque a gente tava ligado no que Deus tava falando, não ficou falando pros outros. Porque se a gente fala isso pros outros antes, ia falar que você tá louco, você vai noivar uma pessoa que não conhece. Então, quando Deus fala uma coisa, você se firma aí no que Deus falou. Claro, tem autoridades e pessoas-chave que é muito importante que estejam de acordo com você e sintam paz. Como seu pai, sua mãe e seus pastores, tá? Que são líderes e autoridades na sua vida. O meu pai sentia paz desde o início, a minha mãe sabia que era ele desde o início. Assim como eu orava pra ele me mandar mensagem antes, minha mãe já tava orando também. No dia que ele apareceu e me mandou mensagem, eu mandei logo mensagem pra minha mãe: mãe, você não sabe o que aconteceu? Aí ela: fulano te mandou mensagem. Eu falei: como você sabe? Minha filha, estou orando pra ele. Estou orando por ele, pra ele aparecer, porque pra mim ele é teu marido, eu já tô orando por ele desde aquela saga do Admirador Secreto. Também perguntaram aqui: ele é o admirador secreto? Não, não é o admirador secreto, gente. Mas Deus usou essa situação do admirador secreto pra eu achar que era ele, porque eu achei que fosse ele. E aí eu me apaixonei por ele, entendeu? Só que depois o admirador se revelou, por isso que eu sumi, gente. Vocês me perdoam? Eu sumi quando a saga do admirador lá acabou e não falei pra vocês porque eu fiquei mal, eu fiquei deprê. Fiquei triste porque não era ele. Ele, meu noivo, entendeu? E eu falei assim: e agora? Eu não sei se ele sabe que eu existo. E eu me apaixonei por ele, porque eu achava que ele era o admirador secreto. Olha só. Aí a minha pastora falou assim: Luma, não deixa isso te abalar não. Porque ela me viu deprê. Ela falou: não deixa te abalar não. Você vai colocar seu joelho no chão e vai orar. Porque o teu marido você vai conquistar em oração. E se for ele que Deus tem pra você, ele vai vir atrás de você. Você não vai fazer nada. Ai, meu Deus, meu Deus. Inclusive, peraí, vamos voltar aqui. Tem uma pergunta aqui que me fizeram assim: você acha errado a mulher... Deixa eu ver. Você acha errado a mulher tomar a iniciativa e mandar a mensagem primeiro? Gente, eu não acho errado. Não acho mesmo, tá? Deus tem várias formas de agir. Se você é uma mulher de Deus, conectada com Deus, você sente paz de mandar uma mensagem pro cara, beleza. Eu já fiz isso, tá? Mas na minha experiência pessoal, posso contar, quando eu fiz isso, não deu certo. E agora que o homem me caçou, me achou, deu certo. Apesar de que eu estava já caçando, né? Assim, caçando não, mas orando por ele e conquistando-o em oração. Então, quem teve a iniciativa? Fui eu, fui ele, pode-se dizer que os dois. Na verdade, no outro lado ele já estava orando por mim também, mas eu não sabia. Que Deus é Deus, né? Deus quis pegar a gente assim, ó, em unir propósito mesmo. E então, Deus gerou esse interesse nos dois lados, sendo que ele tava num canto do Brasil e eu no outro. Imagina, gente. E eu sem saber. Falei: cara, ele não é o admirador. Agora eu tô ferrada, não sei se ele gosta de mim, não sei se ele sabe que eu existo.
Mas eu obedeci minha pastora, eu falei, vou orar. E aí eu fui bem sincera com Deus. Por favor, sejam sinceros com Deus. Eu falei, Deus, eu tô decepcionada, cara. Poxa, Deus, eu achei que agora ia. Eu achei que era esse cara que tem tudo a ver comigo, um admirador secreto, e não era. Poxa, Deus, que se deixou me iludir de novo. E eu chorei aos pés do Senhor e falei pra ele, Deus, eu queria muito que fosse ele, mas o Senhor sabe melhor do que eu. Porque mesmo você tendo opinião, gente, vocês têm que confiar que Deus sabe melhor do que você, porque Deus sabe melhor que a gente. Porque eu já quis que fossem outras pessoas também. E eu tava errada, entendeu? E agora, glória a Deus, eu quis o mesmo que Deus quis. Aleluia. E aí, enfim, depois de uma semana ele me mandou mensagem, foi resposta de oração. Então, quando a gente noivou, é isso que eu ia falar, a gente teve primeiro que contar para as pessoas mais próximas, porque não seria justo no dia seguinte eu postar aqui e minha avó ficar sabendo pelo meu Instagram, meus tios ficarem sabendo pelo meu Instagram, meus amigos, minha banda, entendeu? Eu não quis fazer isso e nem ele. E nós dois somos pessoas, né, públicas, que conhecem muitas pessoas de ministério, somos líderes. Então a gente quis honrar tanto os nossos liderados, quanto os nossos familiares, quanto a nossa liderança e contar pra todo mundo antes, entendeu? Por isso levou uma semana pra eu falar, agora, que semana passada eu vi, já contamos pra quase todo mundo, vou botar o anúncio, segunda-feira a gente anuncia. Só que ainda falta algumas pessoas que ele tem que contar. Importantes, pessoas importantes para ele. E por isso ele não tá liberando de eu botar o arroba dele. Vai vir! Entendeu? Eu sei que uma hora vai vir. Vocês vão saber antes da gente casar. Mas que hoje, quando vocês ficaram super empolgados comentando tudo, eu quis já divulgar, entendeu? Porque eu não aguento, gente. Eu amo vocês, eu amo esse engajamento de vocês e eu amo interagir, né, com vocês sabem. Fazer graça, tudo. Então eu já queria entregar, tipo, pô, o povo tá mó feliz por mim, eu fico super feliz porque vocês estão vibrando junto comigo, mesmo sem saber quem é ainda. E aí eu fui tentar convencer ele, entendeu? Só que ele falou que ainda não, porque essa semana ele ainda vai contar pra algumas pessoas. Então vamos ver, algum dia aí vai sair, tá? Continua ligado, essa é a semana da saga. E essa é a saga, tá? A outra saga não teve desfecho por causa daquela minha deprê, já contei. Porque não era ele, mas olha o que Deus faz. Deus depois trouxe ele, que é o cara que eu queria. Olha só, uma coisa importante que eu queria falar sobre a espera, que Deus tem me ministrado muito. Deus tem me ministrado, na verdade, sobre aquele versículo, gente, de Salmos 30, versículo 5, que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esses dias, meditando nisso tudo que Deus tem feito na minha vida e nessa história louca que eu tô vivendo, eu comecei a olhar pra trás e perceber como que eu agia ano passado, que eu passei 6 meses mal, depois de um último relacionamento, eu fiquei na deprê, super sem esperança e tal, e como que eu reagi esse ano. E eu vi que esse ano só, que finalmente eu consegui descansar, na verdade foi quando a quarentena começou. Ainda no início do ano eu ainda tava no meu processo de cura. E aí, quando eu consegui finalmente descansar, apesar de não ter... Eu não tava com muita esperança, tá? Como eu falei pra vocês, eu confesso. Mas quando eu consegui descansar, chegou amanhã na minha vida. A noite passou e chegou amanhã. E aí eu tava pensando meditando nesse versículo, e Deus me falou, sabe por que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã? E essa daí é forte, tá? Você pega o aviãozinho aqui e manda, porque aí vai ter amigo seu que precisa ouvir essa revelação. É algo que eu nunca tinha pensado, eu nunca ouvi ninguém dizer, mas Deus falou comigo. A alegria vem pela manhã, porque amanhã vem depois do descanso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Entre a noite e a manhã, o que você faz? Você dorme, você descansa. Né? À noite você fala, deita, dorme, você acorda de manhã. E aí que a alegria vem, depois do descanso. E aí Deus começou a me ministrar sobre isso, eu fiquei, meu Deus, eu nunca tinha entendido isso. Então, peraí, muitas vezes a alegria estava demorando, porque eu estava demorando a dormir, eu estava demorando a descansar. Quando foi, gente, que Adão recebeu Eva? Quando ele caiu num sono profundo. Quando ele conseguiu descansar profundamente na presença de Deus, aí Deus pôde trabalhar. Quando a gente tá acordado demais, quando a gente tá querendo ajudar Deus, agindo, correndo de um lado pro outro, desesperado, no Tinder, sei lá onde, não sei qual é o seu desespero, tá repreendido no nome de Jesus. Tinder não é de Deus, gente, pelo amor de Deus. Deleta esse aplicativo se você tem. Porque você tá tentando fazer na sua própria força. Aí a alegria não chega, cara. Se chegar, ela é passageira, às vezes é um lobo em pele de cordeiro, entendeu? Você acha que é de Deus, mas depois vai ver a cilada, porque você fez na tua própria força. Agora, quando você descansa o seu coração e confia e espera, mesmo contra a esperança, mesmo contra as circunstâncias, como Abraão fez,
você não tem outra opção senão experimentar amanhã, o dia, a alegria, que vem logo depois que você dorme, que você descansa. Então, esperar sem descansar não é esperar. Eu falei isso essa semana nos stories também. Tem gente que acha que tá esperando em Deus só porque tá solteiro. Mas se você não tá com o coração descansado em Deus e não tá com confiança nele, com esperança, confiança e descanso, você não tá esperando em Deus. Você tá se enganando que tá. Mas você só tá solteiro porque você tá sem opção. Porque tá na quarentena, não tem ninguém, ou porque ninguém te quis, entendeu? Você não tá esperando. Então, esperar não é simplesmente estar solteiro, tá? Esperar é sobre uma postura do seu coração. E isso muda tudo. É preciso que você descanse antes da manhã. Antes que a alegria chegue. Assim que você descansar, aí a alegria, pronto, Deus libera. Pode chegar a bênção. Porque agora ele confiou, porque agora ele descansou. A distância entre a noite, que é onde está o choro, para a alegria que vem pela manhã, é o descanso. É uma noite de sono, tá bom? Quando você descansa no Deus, vivo e poderoso. E, por fim, Salmos 37 diz assim, versículo 4, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Olha a chave. Como eu falei, quando chegou pra mim essa bênção, meu noivo, eu dei check em todas as características que eu tava orando. Tudo que eu pedia a Deus, eu via e Deus me mostrava o que ele tinha. E a mesma coisa foi em relação a mim, com ele. Por quê? Porque tanto eu quanto ele, a gente não viveu uma solteirice se lamentando, murmurando, sabe? Vivendo pra si, não. A gente viveu a solteirice obedecendo a Deus. E seguindo os passos do Senhor, se agradando, se deleitando na presença do Senhor, se enchendo mais dele, sendo um instrumento dele, cumprindo o nosso chamado. E aí quando você se deleita também no Senhor, ele te concede os desejos do teu coração. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor, olha aqui, descansa. Aquilo que eu falei, tá? Espera sem descanso não é espera, tá bom? É falta de oportunidade, tá? Que é na primeira oportunidade tu se enfia num negócio errado. Então, descansa no Senhor e nele espera. Não te indignes por causa daquele que prospera em caminho mau, por causa do homem que executa astutos intentos. Isso é muito importante também. Não te indignes por causa daquele que prospera em caminho mau. Às vezes, sabe o que acontece? A gente fica indignado. Porque é fulano que é ímpio, fulano que não espera, fulano que fica com todo mundo, tá lá, ó, casou. Tá com uma família linda aos seus olhos, né? Porque você não sabe o que se passa dentro da casa dele. Mas tá com uma família linda, com filhos, vivendo as promessas, lá, e eu tô aqui esperando. Aí você fica indignado. Até isso a Bíblia fala pra você, não te indignes por causa daquele que prospera em caminho mau. Aquele que não obedeceu, mas parece que prosperou, tá? Porque os malfeitores exterminados serão, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Gente, até aí. Eu vou chamar meu amigo Samuel Wagner, porque eu quero que ele fale um pouquinho aqui as considerações. Ele é uma pessoa que sabe quem é meu noivo, tá? Ele vai segurar aqui a responsa, ele não vai falar, porque como eu falei pra vocês, o meu noivo ainda precisa comunicar algumas pessoas, mas muito em breve vai sair o @, tá, gente? Eu já conversei com ele, tava tentando convencer de ser hoje, mas eu entendi o porquê não. É porque ele ainda não falou pra todo mundo. Eu entendo, porque eu também não quis divulgar antes de falar pra todo mundo. E deixa eu tentar chamar aqui o Samuel Wagner. A gente vai terminar a live com ele, tá? Ele tá demais, ele fez um marketing dele, gente, nessa live. Vocês estão vendo os stories do Samuel Wagner? Marqueteiro. E aí, meu amigo? Ué, tá ouvindo música? Botei um louvor aqui só pra confundir a cabeça da igreja. Qual que é? Deixa eu ouvir. Glorioso és. Ô, Glória. Tem muita gente, minha amiga, querendo saber quem é este homem. É Gabriel Guedes, que já disseram. É muita gente. Aí eu tô brincando com meu amigo, mas não vou falar, não. Eu vou me segurar. Mas se eu falar é sem querer, viu? Se eu falar foi sem querer. Ou se você falar, acabou a amizade, tá? Porque eu que quero dar esse Eu tô tomando 3 chá pra poder dar conta do que tu aprontou hoje, ó. 3 chá. Eu tô tomando aqui agora. Camomila tá no meio.
Chá de camomila. Gente, esse bichinho é marqueteiro. Vocês têm que ver o story dele, tá muito bom. Hoje ele engatou aqui na minha revelação e já deu palavra para os solteiros. Então, além dessa palavra que você recebeu na live, vai lá para você ouvir. Não, Tu tomou minha palavra todinha que eu ia falar. Tu falou tudinho porque tu viu meus stories. Glória a Deus. É mesmo Do Adão. Tu falou tudinho. Ainda bem que eu gravei falar antes. do Adão antes quando ele dormiu? Eu ia, claro. Eu falar um pouco, rapidamente, sobre isso, sobre a questão do descanso. Você viu o que eu falei, né? Tem algo para complementar? Você sempre tem. Isso é muito sábio. Pois é, eu só quero primeiro, né, agradecer pelo dia que você me proporcionou, porque hoje é minha segunda, meu dia de folga da minha igreja videira, que eu durmo Nada até acontece tarde. na segunda, é igual a quarentena. Minha amiga, e você solta uma bomba dessa, e eu, é claro, me envolvi, né? E o meu story está bombando. Mas realmente eu estou muito feliz, Luma, porque eu estou vivendo isso também que você está vivendo, né? A gente está vivendo essa mesma fase. Agora, é claro que você vai bater o recorde dos recordes, não dá nem para a gente se comparar. Porque vocês vão bater o Guinness Book, né? Já começam noivando, já casa. Então, meu Deus. Não dá nem para disputar. Vai casar antes ainda, hein? Não é uma corrida não, mas depois a gente ganhava. Não, com certeza. Não tem nem como disputar com vocês, mas eu tô achando muito massa, Luma, você compartilhar com todo mundo que tá solteiro aqui. Tá achando isso tudo. Essa verdade, tipo assim, foi o que eu falei no Stories mais cedo, eu não tinha nem a pretensão de que tudo virasse o que virou, sabe? Realmente eu fiquei brincando contigo, fiquei brincando com meu amigo lá, e aí começou essa brincadeira e realmente eu tô muito feliz porque realmente eu acredito que tem muita gente falando mal do ano, dizendo que o ano acabou, que 2020 tem que ser apagado do calendário. Né? Quarta-feira até eu acho que eu vou pregar na minha igreja videira e eu vou pregar justamente sobre isso. Porque tem muita gente que recebeu uma palavra profética no final do ano dizendo que 2020 ia ser o ano da visão perfeita. O ano em que tudo ia acontecer na visão perfeita e etc. E aí, de repente, em março veio uma pandemia. Aí tá todo mundo falando, que visão perfeita é essa? Se o ano acabou, se acabou tudo. Só que a minha pergunta é, a visão perfeita é a sua ou é a de Deus? É a que você estava esperando ou a que Deus tinha para você? Porque eu tenho certeza que a Luma não esperava essa reviravolta na vida dela que Deus deu. Né? E a gente quer declarar... Até agora eu tô tentando digerir, menino, meu anel. Pois é. Nós temos que orar. Eu vou fazer um jejum por ti amanhã, né? Porque realmente a confusão tá grande aí. O tanto de gente atrás, muita gente aí falando, mas Deus vai guardar o relacionamento de vocês. Vocês estão debaixo da bênção, debaixo da vontade de Deus. Eu sei que já tá super tarde, mas ainda assim essa galera tá aqui, né? E assim, o que a gente quer passar para cada pessoa que tá aqui é que pare de amaldiçoar o seu ano. Pare de dizer que a pandemia destruiu os seus planos. Porque pode até ter destruído os seus planos. Mas em Jó 42:2 está escrito que nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Com pandemia ou sem pandemia, o que Deus determinou vai acontecer. Né? Amém. Até bem, galera. Olha aí. Eu sou amigo da Luma faz tempo. Tem até muita gente perguntando. E tu é amigo da Luma desse jeito? Né? Mas a gente é amigo faz um tempão, a gente já ministrou junto várias vezes. Eu acompanho, até em Miami a gente já ministrou junto, então eu acompanho a vida da Luma, não só ministerial, mas eu já acompanhei algumas coisas da vida sentimental dela, ela da minha. E assim, eu acho muito incrível a gente realmente ser pessoas reais, né? Tipo assim, que erram, que acertam, que sofrem também, que choram. Então, assim, realmente não podia, Luma, ser de outro jeito. O que Deus está fazendo na tua vida. Porque realmente você, né? Você ainda vai ter muito para compartilhar, gente. O que começou hoje foi só a ponta do iceberg. Deus vai usar muito a Luma para curar o coração de meninas. Deus vai usar muito o testemunho dela. Porque a Luma já passou por dores, por sofrimentos, por decepções. E Deus está chegando aí, né, com a dupla honra do que Deus tem para a vida dela, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Quando eu olho para o relacionamento da Luma e do... Quando eu olho para o relacionamento deles, eu vejo Deus. Eu vejo que realmente Deus une propósitos. Deus não quer colocar na nossa vida, Luma, uma pessoa para preencher um lugar para a sociedade, para todo mundo ver que a gente casou. Não, Deus quer colocar uma pessoa que vai nos fazer viver o máximo do nosso potencial em Deus. A Luma é super jovem. A gente está com quantos anos, Luma? 25, vou fazer agora. 25, ela é super jovem, né? E eu sei que ela queria casar mais jovem ainda, né? Mas ainda assim, ela é super jovem. Eu tô com 32. E só Deus sabe quanta coisa eu ouvi por estar esperando até os 32 anos. Mas uma frase que eu sempre carreguei comigo, e quem me conhece sabe que é uma das áreas que Deus mais me usa, é em relacionamento. Eu faço vídeo de relacionamento faz tempo.
E uma frase que eu sempre falei é que quando todos verem o que Deus vai me dar, todos entenderão porque eu esperei tanto. E hoje eu olho para a Thaís que Deus deu para mim, né? E a Luma olha para o que Deus deu para ela. E o que... Olha, só Deus viu para me ajudar aqui para eu não soltar sem querer. Então, o que que acontece? Quando eu olho para o que Deus me deu, e todo mundo que está me acompanhando também está um auê nas minhas redes sociais, desde que eu postei que estava namorando, a maior movimentação também por lá. Mas tá todo mundo falando assim, Samuel, agora sim Deus te deu uma princesa. Samuel, que menina incrível. Samuel, que mulher de Deus. Tu concorda também? Tu também tá achando? Eu concordo. Eu nem conheci ela ainda, gente, mas eu vejo. E quando a pessoa resplandece o Espírito Santo, resplandece Jesus na vida dela, você vê, você sente de longe, não é não, Samuel? Total. A noiva do Samuel é uma pessoa que, desde que eu vi a primeira vez, eu senti paz por ele. Eu falei, cara, que mulher de Deus. Pela forma que ela se porta, pelo sorriso, você já vê Jesus no olhar dela. E isso que faz valer a pena, literalmente. Demais, é igual a mim, a gente tá como aqueles que sonham, né, Samuel? Você com a sua noiva, com a sua futura noiva quase. É, e eu futura com meu noiva. já, que eu passei na frente. Você é terrível. E é assim, gente, vale a pena esperar. Quanto mais... Sabe uma coisa, uma frase que eu ouvi ontem, Samuel, que ficou muito forte no meu coração, e eu quero, inclusive, desenvolver ministrações sobre isso. É que a diferença entre o diamante e o carvão é a quantidade de pressão que eles sofrem, apenas. A composição química é a mesma. Processo. E aí, quando eu vi essa frase, na hora eu falei, meu Deus, agora faz sentido. Por que que eu passei por tanta coisa que essas pessoas não sabem, né, Samuel? Muita coisa. A gente não fica, chorando aqui as pitangas para vocês. A gente quer compartilhar coisa boa. Mas tem muitos processos no secreto que a gente passa que vocês não imaginam. A gente passa assim como vocês. E às vezes você pode se questionar, como eu falei, Salmo 37 diz, não te indignes por causa daquele que prospera no caminho mal. Porque pode parecer que pro ímpio tudo é mais fácil, sabe? Que as coisas fluem mais rápido, por que eu tô aqui esperando ainda se, né? E fulano tá lá. Mas talvez a quantidade de pressão que você recebe seja muito maior, as adversidades sejam muito maiores, mas é porque o seu valor também é muito maior. O que Deus está construindo em você é muito maior. Não tem comparação o valor de um diamante pro valor do carvão. Carvão a gente usa para fazer churrasco, entendeu? R$ 20 um saco quando tá caro. E o diamante, um pedacinho desse tamanho, pode chegar a 100 mil reais. Então, assim, ou mais, muito mais. Então, o que Deus está gerando no coração de vocês, o que Deus está plantando, o que Deus está forjando, lapidando vocês, é para ser uma pedra preciosa, que vai receber outra pedra preciosa. Né? O Samuel sempre fala também, não se preocupe em receber a pessoa certa, mas em ser a pessoa certa. Então, ele está lapidando você, se concentra agora no teu processo. E continue esperando, mesmo que contra a esperança, com fé. Descansa o teu coração, porque aí amanhã vai chegar. Entre a noite e amanhã, a distância é só o descanso, que foi o que eu falei, que é o que Deus me revelou essa semana. Então, tudo isso que o Samuel falou e também está vivendo, eu me identifico. E depois a gente olha para trás e fala, caramba, valeu a pena, né? Passaria tudo de novo se eu soubesse que E uma das frases que mais me consolou, né, e que, tipo, me encorajou no tempo de espera também, que eu cheguei a passar por momentos que eu falava assim, rapaz, será que eu não vou casar, não? Vou ser eunuco mesmo, né? Eu ficava pensando às vezes, né? Eu falava, meu Deus, eu também já falei, quer saber? Você celibatária. Quero saber. Pois é, porque a gente passa por isso. Tem gente aqui assistindo essa live, principalmente se tiver seguidor meu aqui, com 30 anos, 35 anos, que fala, não, esquece, Deus já me esqueceu. Mas, na verdade, não. Uma coisa que eu falo também, uma frase que me consolou e encorajou muito é que o que vale a pena esperar o que vale a pena ter. Vale a pena esperar o que vale a pena ter. Por que tem gente, Luma, que às vezes entra logo num relacionamento, namora rápido, até esses ímpios aí que você tá dando um exemplo, ou aqueles carnaizinhos da igreja. Por que eles estão sempre namorando? Por quê? Porque eles estão namorando, mas é um relacionamento sem qualidade. Às vezes, começa e termina, quebra, e não sei o que, e se junta, e vem gravidez inesperada. É tanta bagunça. E a gente que espera em Deus, a gente sofre mais mesmo. É fato. A gente sofre mais mesmo. Só que a gente sofre na espera para não sofrer no casamento. Enquanto quem não sofre a dor da espera, sofre no casamento. Sofre depois, então, e aí não tem mais você que escolhe. Você quer sofrer antes ou você quer sofrer depois? Eu prefiro sofrer antes. Eu prefiro pagar o preço esperando a vontade de Deus, do que pagar o preço depois de não ter esperado a vontade de Deus para minha vida. Então, assim, só tem uma coisa, eu não sei quanto tempo eu vou ficar contigo, tu já me dá um fora aqui, mas eu já quero... porque eu comecei, já vai encerrar a live. Pois é, já vai encerrar. Fala aí, mas eu quero dizer só uma coisa sobre o relacionamento da aluna especificamente, que é algo que eu acho que é importante e válido a gente compartilhar. É que, gente, por mais incrível que seja a história... Não fala o nome. Espera, calma.
por mais que seja incrível o testemunho da Luma, a história dela seja linda, que ela nem namorou, ela já noivou, e que eu tô vendo Deus, e que realmente é de Deus, é algo que eu não ensino. Que já noiva, vai logo noivar. Então, o único cuidado que eu quero que a gente diga aqui nessa live, que eu acho que é responsabilidade sua como influenciadora de milhares de pessoas, como tem aqui mais de 14 mil pessoas agora, o que você tem que falar é o quê? Que você não pode também transformar o que Deus está fazendo na vida da Luma como doutrina sobre a sua vida. Não vai sair noivando com ninguém, não, na doida. É algo específico. Se Deus quiser fazer na sua vida o que Deus fez na vida dela e Deus vai fazer. Mas... É o que eu falei pra eles, não tô falando que dá pra namorar, tô falando que é pra você ouvir a Deus. Porque Deus, ele sabe o processo de cada um, como tem que ser, né? Perfeito. E se você estiver ligado no Espírito Santo, nas direções que ele tá te dando, você não tem como errar. Ele vai te dizer quanto tempo é pra namorar, quanto tempo é pra noivar, se é pra namorar ou não. Não tem fórmula. O Espírito Santo, a graça de Deus é multiforme, né? Samuel, muito obrigada. Eu acho que a live vai acabar sozinha já, porque tá dando a hora. Mas eu quero te agradecer pela participação, que acrescentou muito na live. Obrigada aí por ajudar nessa... Se prepare para essa notícia que vem com tudo, que vai vir um nome em breve. Quando é que vai ser? Diz logo aí. Não vai ter datas não? Não vai dizer não? Quando é que vai falar? Amanhã eu vou falar quando. Amanhã eu vou conversar com ele, ver quando vai sair o arroba. Fala logo que eu prometi o pessoal que eu vou contar. Se tu não contar, eu vou contar. Tô só te avisando isso. Não, segura. Vai perder a amizade. Me sigam, gente, que eu vou contar. Quem não tiver me seguindo, me siga que eu vou contar. Até logo. Beijo, amigo. Um abraço. Fica com Deus. Obrigada.